Vamos finalizar aqui falando da Saveirinho da PRF, a Saveiro da PRF. Há aproximadamente um mês, a PRF, em conjunto com a Polícia Civil e Militar, abordou um veículo desse, estacionado, obviamente, dentro de um evento, toda plotada com os dizeres e características e brasões da PRF. Era um veículo da PRF, né? Digamos assim, aparência. E pegou irregularidade. Na ocasião, o pessoal ficou muito naquela, mas não pode plotar um veículo com os dizeres, com símbolos da PRF? Você consegue esclarecer para a gente acerca disso? Sobre a ilegalidade disso? Não pode. São marcas, né? Já pegou alguma vez situação similar? Interessante. Não peguei nenhum veículo, né, nessas circunstâncias. Há uns dias atrás, tem um rapaz aqui na região que ele tem uma picape amarela e ele colocou a inscrição nela assim, Sedex. Sedex. Tem cada uma, né? Mas ele só escreveu, só a marca igualzinho, Sedex. Então, assim, foi o que eu peguei mais próximo disso com relação a veículo, né? Mas a gente já se deparou com pessoas se utilizando de uniformes, né? Boné da polícia, e outras coisas que tenham a marca da instituição ali. E essa marca, ela é de uso exclusivo daqueles que fazem parte da instituição. Outras pessoas não podem fazer uso, a não ser que sejam autorizados. Ou em cerimônias. A exemplo, inclusive existe um regulamento acerca do uso de uniformes, em que está objetivado nesse regulamento, que crianças podem usar o uniforme, desde que em situações de homenagens, de cerimônias, né, em que vão fazer parte de um desfile cívico, alguma coisa desse tipo. Mas são situações pontuais, mas está objetivado, já pode. Mas só nessas circunstâncias. Então, ou seja, isso são marcas da República. Esse caso da Saveiro, mesmo ela ficando em local fechado, numa propriedade, não pode? Não pode. Nem privado, nem público. Está tendo exposição, ele está divulgando essas imagens, né? Ele está fazendo uso incorreto da marca. O crime está previsto no Código Penal, artigo 296, parágrafo 1º, inciso 3. Quem faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, do Sedex também tem incidido nesse mesmo crime. Não pode, eu falei com ele para tirar. Não é porque é da PRF, é porque é órgão ou entidade da administração pública. Eu vou te dar um exemplo. A marca Leg Trânsito, se ela estiver sendo utilizada por um terceiro, ela pode estar sendo utilizada de forma errada. Pode trazer uma imagem negativa para você. Sim. É aquilo que a gente conversou da outra vez. Não é o caso aqui, porque no caso eu tenho certeza, pelo contexto dessa situação específica dessa Saveiro, que o intuito do condutor era lúdico, era uma diversão, né? Sim. Era tirar uma onda, né, perante os outros, mas ele escolheu a forma errada de fazer isso, que é utilizando uma marca de uma instituição pública. Posso pegar o boné aqui? Sim. Tem um negócio na tela aqui que é um code. Eu até trouxe outro aqui, ó. Esse aqui é o Departamento de Polícia de Nova York, Isso. certamente do estado de Nova York, né? Lá nos Estados Unidos é legal, parece que é regulamentado o uso de dispositivo com as siglas. Esse aqui eu poderia usar sem problema nenhum. Tem até uma marquinha aqui, ó. Tá em inglês, mas a gente consegue perceber que existe uma patente e que a divulgação, venda, tudo é feito por supervisão de quem é licenciado para fazer isso, né? Para que fique bem claro, você usar isso aqui é permitido. Lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, em qualquer lugar. Agora, você usar isso aqui de forma pública, obviamente, chega lá na rua. E o interessante, isso aqui é um boné oficial da PRF. É um uniforme oficial da PRF. O interessante é que você consegue comprar. Isso. Então, se eu for lá no camelô lá da rodoviária lá e comprar um boné com a sigla da PRF, eu não posso colocar ele na cabeça e sair exibindo de forma pública, ainda que eu veja isso como uma homenagem. Isso porque ele vai estar infringindo o Código Penal. Eu posso pegar uma peça do meu uniforme e te presentear. Eu posso fazer isso. Me dá um de presente, então, porque eu ficaria muito satisfeito. Você merece. Só não posso usar aí. Mas, quando eu presenteio alguém com uma peça dessa, é para que ela guarde como recordação,
né, que tenha lá colocado em um local para mostrar que ele foi homenageado. Mas se utilizar dessa peça em local público, muita gente já me pediu peças do meu fardamento para ir em festa fantasia. Vários já pediram, vários. Não há como fornecer, porque é uma peça do uniforme. E assim, querendo ou não, existe a chamada imagem por detrás desse PRF aqui, né? Vamos colocar que eu empreste uma peça do meu fardamento para alguém, ou o meu fardamento completo, para alguém ir numa festa fantasia. Fatalmente, essa pessoa que estiver na festa fantasia vai ingerir bebida alcoólica. Fatalmente, vai ter uma exposição negativa da imagem. As pessoas vão associar, porque hoje em dia o WhatsApp vai filmar e vai ser divulgado, como foi o episódio da Saveiro, né? Vai filmar e vai assim, olha só, um PRF numa festa fantasia, e ali ele está como um policial rodoviário federal. Ninguém vai saber que aquele ali foi um uniforme cedido para aquele evento. Então, é terminantemente proibido o empréstimo para essas finalidades, a exposição da imagem em via pública, o uso da imagem, como foi feito com esse rapaz aí da PRF, da Saveiro, por conta exatamente da possibilidade negativa da exposição disso. Perfeito. E não Então, só na via pública, de forma pública. Sim. Pode estar em local fechado. privado, mas ele está exibindo aqui de forma Aquilo pública. ali vai ser feita uma imagem daquilo e essa imagem vai ganhar um mundo, então não pode. então, o fato de usar o boné e plotar a Saveiro tem o mesmo peso. A mesma coisa, exatamente a mesma E coisa. já aconteceu alguma vez você pegar uma pessoa com um fardamento? Não, né? Já. Uniforme, O colega nosso uma vez perdeu uma peça dessa, um boné, que acho que no ato da fiscalização ele tirou para fazer uma autuação, alguma coisa assim, e acabou esquecendo a peça em cima do capô da viatura, arrancou e foi embora. Daí, uns 15 dias, a gente viu uma pessoa fazendo caminhada ali na ciclovia com um bonezinho da PRF. Falei, vem cá, filhinho, isso aí não te pertence, não, vem cá, vem daqui. Aconteceu. Tá bom que ainda não enquadrou ele ali no crime. Porque, na realidade, a gente tem que analisar a boa-fé, né? Eu acho que quando a pessoa está se utilizando da imagem, explorando a imagem para a prática de crime ou para algo que não seja saudável, eu acho que tem que ser levado ao pé da letra e agir com rigor. É o caso da Saveiro. E o cara falou que é uma homenagem. Eu acho que não, acho que foi uma afronta. Porque Não, eu também acho. Ele sabe que veículo rebaixado da forma que a Saveiro estava, não é permitido pela legislação. Não, ela estava com a altura menor do que o que Muito deveria. menor, ela estava Então, ele tava sacada. cheio das coisas. Aí a gente não sabe se aquilo estava com o devido certificado de segurança veicular ou não, né? Eu não sei, porque eu não me aprofundei, os colegas certamente verificaram isso, mas assim, aquilo é exatamente com esse intuito. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Aquilo ali era para afrontar que ele é um cara que transgride a legislação de trânsito, né? Inclusive utilizando a imagem da PRF. Tira onda, tava lá com a Saveiro rebaixada com os dizeres. Eu lembro, cara, quando eu fui aprender a dirigir carreta, eu ainda sou um dos poucos motorista raiz. Hoje em dia é nessas carretinhas de autoescola aí, né? Parece mais um caminhãozinho. Mas o que eu fiz? Naquela época eu dirigi Volvo, Mercedes, Scania. Eu acho, se eu não estou enganado, que a única que eu tive mais dificuldade, a que eu tive mais dificuldade foi da Volvo. Eram 2 caixas de 3 marchas, porém cada uma reduzida. É assim mesmo? Isso. É 3 marchas, reduz, muda a caixa, mais 3, reduz, mete o zíper. Essa é a Volvo. A Mercedes é 5 e 5, não é? Não, é 4 e 4. 4 e 4, 2 caixas. O meu é automático, então não tem nem como falar. Não muda a marcha, não? Não, é automático, já passa sozinho. Já chegou nesse nível? Já. Me parece que desde 2014 que não sai mais carreta manual. Cara, é só freio e acelerador? Só freio e acelerador. Tem pedalzinho de embreagem, não? Nenhum. Quando você pega uma reta boa aí, igual você vai igual chegando no Rio, Bahia aí, você também liga o piloto automático, ela também nem acelerador você mexe. Piloto automático, o troço virou foi avião. Só no volante. Que isso? Ficou top, ficou luxo. A tecnologia dessas carretas hoje em dia é uma coisa incrível, né? É muito grande, muito bom. Certamente deve ter também aquela questão de manter ela alinhada dentro da faixa de trânsito. No Brasil ainda não, porque pelo que a gente ouve falar, pelos estudos que a gente vê, lá fora tem, porque nas faixas tem um sensor que manda para a carreta que ela não deixa sair. Mas tem algumas que tem sensor de fadiga, que às vezes começa aí, ela endurece o volante e volta e tal. Mas lá fora já tem algumas aí que já até dirige sozinha.
Até o volante elas tomam conta. Totalmente autônomo ainda Totalmente não, né? autônomo. Quase, semi-autônomo. Aqui no Brasil a gente tem carros que fazem isso. Por exemplo, o Volvo XC60, 90, eles têm sensores que se orientam pelas marcações na pista ali. Então, quando ele percebe que você está saindo, ele já traz o carro de volta. Você consegue dirigir aí alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto, dormindo, e o carro não sai da pista. Ele dá um alarme, um dispositivo, não sei. Mas ele te avisa que você está saindo da pista. Então, isso aí para carreta, você ainda não viu. Não, Aqui no Brasil, não. não. Porque o sistema com certeza é muito caro e as empresas hoje optam comprar algo que seja mais acessível para elas, né? Então, às vezes, igual, por exemplo, hoje sai com um conforto muito bom, que a maioria dos carros já vem com ar-condicionado, igual vem automático. Às vezes, os retrovisores, que tem um que você vê na porta do carona, você vê na frente. Aí alguns, às vezes, optam não comprar com o vidro da frente, que às vezes é R$500, R$600 mais caro. Às vezes eles tiram. Mas tem bastante coisa que é legal, que são bons, entendeu? Que é gostoso no dirigir. Mas também, você pode optar também dirigir ele manual. Entendeu? Só que sem embreagem. Ah, entendi. Aí você pode colocar. Vai Eu, por ali na exemplo, alavanquinha. eu, por exemplo, quando eu estou subindo uma serra aí, seja Teresópolis, uma serra grande, eu jogo no modo manual e vou passando a marcha, vou reduzindo, porque mesmo o automático, o que acontece? Ela pode correr um risco, talvez, dela não passar no tempo correto. E aí você está subindo aí com 25, 30 toneladas, alguma coisa, ela pode parar. Então eu já prefiro jogar no manual, que eu mesmo vou controlando ela ali como se fosse na época ainda da cambiada. Mas é muito gostoso, é muito bom para dirigir. Os carros hoje não estão cansando tanto. Entendeu? Eles estão vindo com o banco a ar. Então, assim, ele amortece. Então, assim, está sendo muito top. Não está dando aquele desgaste na época dos nossos avós, talvez dos nossos pais. Você tá chique demais, pô. Eu, na minha época, era um supacão mesmo. Papai, botão para baixo, botão para cima e bate caixa. E é 15, 16 marchas e o pau quebrando. Mas é gostoso, né? Eu sinto falta dessa época também. É muito bom. Mas tem carreta assim rodando por aí afora? Tem, muitas. Você tá falando é que você trabalha, que hoje é automático. É. Se for buscar as que tem tecnologia mais moderna, são assim. Mas tem, eu acredito que a maioria das carretas que tem para estrada afora ainda não, as mais antigas sim, com certeza. Mas você falou uma coisa que eu não sabia, cara. Não se fabrica mais carreta no Brasil com sistema manual. Todas já saem sem embreagem automática. Todas já saem. Algumas saem semi-automática, que foi feita para o ônibus. Ah, sim. Né? Inclusive na empresa que eu trabalho tem uma dessa forma. Ela tem a embreagem, mas não tem é o mesmo joystick que a gente usa na manual, na automática. Então assim, você toca para frente a marcha, você só pisa na embreagem para ela entrar. Entendi. Entendeu? Mas tem ali um sistema semi-automático que foi criado para ônibus. Aí algumas... Corrupção nas estradas. Quem está no volante, quem está na estrada, precisa de ser fiscalizado. A fiscalização ela é necessária para a segurança também. Mas, infelizmente, alguns se corrompem. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Isso existe mesmo, cara? Isso está no seu dia a dia? Você se depara com isso no trânsito aí, na estrada? Como é que funciona isso? É uma coisa que realmente existe. Infelizmente existe. Em grande muito. escala, Tem muitas coisas que acontecem na estrada aí que, se você não contribuir, vamos dizer assim, Der o café. você não consegue passar. Entendeu? Você pode estar todo documentado, pode estar tudo certo. E como é que é essa abordagem por parte do policial corrupto nesse caso, né? Às vezes não é nem um policial, às vezes é um agente da NTT, ou do DR, ou do DENIT, né? Tem outros agentes fiscalizadores aí. Como é que é essa abordagem? Como é que o cara chega para você assim, fala assim, me dá R$10, me dá R$50, me dá R$100? Na verdade, às vezes costumam não falar o valor. Às vezes ele vira e fala assim, vai ter um cafezinho para nós aí, não, alguma coisa. Outros só te pedem um documento do veículo. E geralmente você tem que deixar ali dentro um café ali e tal. Eles já vão direto no compartimento, já pega, já te entrega e te libera. Se eu tô no caminhão, o cara me pede um café, eu vou lá na minha garrafinha, canequinha para ele, se vê. Se eu fizer isso, o cara briga comigo. Então. Não é? Com certeza. E tem um valor, assim, esse café é de quanto? Mas é pouquinho. Eu não sei se ele olha a cara do cliente, ou se ele vê, acho que cada um, acho que ele é
Mas um igual valor. você fala que coloca dentro do documento, você estipulou, colocou X ali É, dentro. Você esse- ser recusada. Não, esse café tá barato, só deve pôr com manteiga. É, igual, por exemplo, alguns lugares que a gente já passa, a gente já sabe a quantia exata que é o café deles. Aí já coloca lá, ele já pega, Já tem a tabelinha, cara? já tem a Que tabelinha. isso. Ele já pega e te libera, não olha mais nada, só pega, te libera, tchau, tchau, obrigado. E... Para sempre, porque os caras ficam viciados. Ó, também, eu né? vou falar uma coisa pra você. Tem um lugar aí, você não passa lá sem deixar o café, na ida e na volta. Na ida e na volta. E esse Pode lugar ser o mesmo receptor da ida, ele quer de volta. Esse lugar específico aí é em torno de quanto esse café? Às vezes 20, 40, 50. Eu fico pensando assim, né? Como é que a pessoa vai se corromper por tão pouco? R$20, né? Olha, não é por nada, mas eu já ouvi falar que por menos, R$5. Já aconteceu, Dini? Comigo não, mas eu conheço uma pessoa que estava vindo de um estado aí e ele foi abordado. O cidadão falou com ele que queria um café. E ele falou assim, ó, só tenho R$5 no bolso, que é para me comer até chegar em casa. Aí esse cidadão chegou perto dele e falou, não, então vou rachar. Devolveu R$2,50 para ele. Meu Deus. Ô, tô te falando diante de Deus. 2,50. Não vou falar o nome porque... mas ele pegou R$2,50 e devolveu R$2,50. Gente, É, é recentemente. vício, né? Vira vício, só pode. Um amigo meu já aconteceu com ele também, de ter parado ele e pediu. Na hora que pediu, aí ele tirou 50 e passou. Na hora que o cara olhou o documento com a carteira, falou, não, mas o caminhão é seu, hein? Esse cafezinho aqui é muito magro para você. Então, já que você é dono, pode ser um cafezinho mais forte. Então, tipo assim, funcionários ele aceitaria. Agora, como ele aí pediu mais, aí ele teve que escamar mais oncinha ali para Mas, poder nossa. ser liberado. É. E vocês andam durante a viagem assim, isso aqui é para eu pagar os cafés da viagem. Não, isso aqui eu não posso mexer, que são os cafés. Já separa o que é de café na estrada, né? Geralmente a gente já anda com isso Vou contar um separado. aqui que talvez possa até me comprometer. Eu trabalhava em açougue na época. Aí a gente tinha uma caminhonete, ia pra roça, matava o boi lá na roça, botava ele esquartejado em cima da lona na caminhonete, fechava a lona e vinha embora. Um dia eu passando um determinado trecho, fiscalização lá, não posso falar quem, né? Tipo de fiscalização. Ah, o cafezinho e tal. Aí o meu patrão falou assim, dinheiro eu não tenho, cara, mas eu tenho as peças de boi aí. Você pode ir lá e escolher uma peça que você quiser, né? A gente tava com a faca lá, tirava na hora, né? Aí um pegou uma ponta de uma peça, outro pegou outra, outro pegou um pedaço de fígado. Aí teve um que foi mão no rabo do boi, na rabada. Entendeu? Aí picamos mais direitinho na faca ali, pusemos na sacolinha, entregamos pro cara. Depois virou piada, virou pro meu patrão, pô, você teve que dar o rabo pro cara para poder deixar você passar, né? Não perdoa nem o rabo do motorista, Pra cara. você ver, né? Eu fico pensando que eu acho que quem pega R$5, acho que ele não tem percepção, ou você faz de bobo, porque isso não é corrupção. Porque é tão pouco que você, eu não tô me corrompendo, isso é um... O problema, cara, é o sujeito se corromper por R$5. É isso que eu tô falando. Mas será que ele tem essa concepção, que ele tá se corrompendo por R$5? Idoneidade não tem preço, né, cara? O cara que pega R$1 ou 1 milhão, ele É a mesma coisa. é corrupto. Ele tem a mesma classificação. Eu não sei se perante a justiça isso faz alguma diferença, mas no meu conceito de valores, para mim, ele está errado do mesmo jeito. Mas eu fico pensando no caminhoneiro, cara, porque o caminhoneiro ele é pressionado a entrar naquele sistema. E se você não der, você não vai. Você fala, tá tudo regular e não passa. Mas como assim tá tudo regular? Ele só pode fazer alguma coisa se tiver uma irregularidade. Não tiver, vai inventar. Mas eu sei de relatos, isso ainda não aconteceu comigo. De pessoas que estavam certas de tudo e mesmo assim não liberou sem o café. Inventa Não, se problema. não der o cafezinho. Então, eu fiz uma determinada viagem e quando eu cheguei no local, passando num certo local lá, na hora que o tipo de fiscalização que me parou, me pediu um documento autorizando eu andar com o carro em cima do guincho. Falei, mas peraí, isso é um guincho, ele foi feito para carregar um carro. Ele, não, aqui não. Se você não tiver esse documento, você não passa. E eu não dei cafezinho para ele nem nada. E ele multou. Ainda, aí colocou um monte de coisa lá. Teve que colocar lá. Segundo o cara que eu fiz a viagem para ele,
a multa foi, parece que de 5 mil reais. E eu tive que gastar mais 3 ou 4 mil para poder colocar o caminhão do jeito que eles queriam, para eu poder sair do local, porque eu também não poderia sair. A verdade, cara, é que para ele te autuar, ele precisa ter um motivo, né? Se ele inventar esse motivo, ele vai estar facilitando a sua vida depois para tentar recorrer e até provar alguma coisa contra ele, né? Uhum. Mas a verdade é que não é difícil. Uma fiscalização bem feita, um pente fino, sempre vai achar alguma coisa errada, né? Sempre acha. Agora, não dá para opinar em relação a essa multa de quase 5 mil reais, porque eu não consigo, nem me passa pela cabeça o que possa ser, né? 5 mil reais. Mas ele não tirou aquilo de trás da orelha dele. Em algum lugar ele teve uma fundamentação ali no manual de fiscalização para aplicar essa multa. Não é difícil, Alan, o cara filmar, de pegar isso ali. O caminhoneiro, hoje em dia, esses caminhões, então, certamente todos têm câmera, não tem? A maioria hoje está tendo. O seu tem? Não, o meu não, mas tem muitas empresas que têm. E câmera, até por Tanto questão dentro como questão fora. de segurança também para o motorista. Isso, é. Então, para o policial, fica difícil. O policial ou o agente fiscalizador, seja ele de qualquer área, fica difícil para ele agir, né, mediante um fato de corrupção ali, um ato de corrupção, porque pode ser filmado sem perceber. Então, deixa eu entender. Você falou que o carro financiado, aí deu perda total no carro financiado. Vocês vão quitar aquele carro. E a diferença que vai para você. Isso Se houver. Isso. Aí se eu tiver 10 boletos para pagar, vocês vão me devolver um carro novo com 10 boletos para pagar no mesmo valor, mais ou menos isso, não? A seguradora só indeniza em dinheiro. Nunca vou te indenizar em carro. Ah, tá. Por quê? Porque você pode falar assim, não, mas esse carro era muito bom, mas agora eu quero um melhor. Ah, esse carro era muito bom, mas ele não me atendia, agora eu quero um outro modelo. Então isso é você que vai resolver Eu isso. imaginava que chegar um carro aqui todo de laço vermelho na porta da minha casa, toma seu carro. E o problema do financiamento, né, ainda tem um agravante, que, por exemplo, atualmente a gente não tá tendo isso não, mas há pouco tempo atrás a gente conseguia financiar carro aí até 100%, né? Que eu nunca achei, não achei e não acho vantagem nenhuma, mas você financiou lá um carro em 100%. E aí você tem ali a taxa que, apesar de falar que não existe mais, mas eles só mudaram a nomenclatura, você tem uma taxa de abertura de crédito, né, que na verdade é uma análise de crédito da pessoa, que ele já te cobra lá mais 800 mil reais. Aí já tem a taxa do financiamento, porque a financeira vai pagar uma comissão sobre aquele valor financiado para quem está vendendo. Uhum. Normalmente hoje gira em torno aí de 3%, 4%. Então quer dizer que o vendedor, a concessionária lá, ela ganha 3%, 4% sobre o valor da venda. Ah, é caro? Não. Já tivemos épocas atrás, aí, anos atrás, que se pagava era 12%. Nossa. Você não vendia carro, vendia esse financiamento. Doideira. Você baixava o valor, era melhor então, vender concessionária era financiamento. melhor vender financiado para mim do Melhor que à vender vista. financiado do que à E o vista. cara chega lá cheio do rompante, não, vou pagar à vista, concessionário. Não queria. Não tem interesse em vender à vista. Mas isso é questão de mercado. O mercado mudou. Hoje você compra o veículo e você pode trabalhar a taxa de financiamento. 3% é uma taxa, vamos dizer assim, razoável, plausível, né? Não é nada demasiado. Bom, mas aí você vai lá e pegou o carro. O carro custa 10 ou 100, né? E no primeiro mês lá deu perda total do carro e você tem uma dívida de 120. Porque taxa de juros, normalmente você não compra carro com financiamento de 12 meses, você vai pegar aí 48, 60 meses. Então, um carro que você financiou 100, você vai estar devendo lá, pela taxa hoje, Selic, 12,75, você vai estar devendo aí 150 mil, 160 mil. Deve mais do que o carro vale. Aí, deu perda total no carro. A financeira vai pagar o carro, vem lá uma boleta lá tirando, o que ela vai tirar? No máximo, é um desconto do progressivo de juros, mas a taxa do financiamento não, a taxa está lá embutida. Então vem lá uma boleta de 140 mil para pagar. A financeira só vai pagar o carro, ela segurou o carro, não segurou dívida. Eu tenho aqui para pagar 100 mil. Os outros 40 é do consumidor. Aí o consumidor fala assim, não tenho como pagar. A seguradora vai falar assim, eu também não tenho como pagar, eu pago 100. Você me dá a boleta de 100, você negocia. Então, assim, esse tipo de situação que pode ocorrer, pode atrasar uma indenização.
Tá certo? E, na verdade, a indenização aí não é nem para o cliente, é um pagamento de uma dívida sumida dele. A seguradora tem responsabilidade sobre isso? Não. É o consumidor que comprou. A seguradora está lá para garantir o patrimônio. E tem uma tabela que é o patrimônio. Eu tenho a tabela FIP, que é o valor que eu tenho que indenizar. E são as coisas que a gente não pensa, né? Igual você falou, o carro vale 100, ele vale 100, foi segurado o valor de 100 mil reais. Mas a dívida dele é mais de 100. Aí deu uma perda total. O que a seguradora vai fazer? Vai pagar o 100, que é o limite ali. Então me paga que eu vou continuar pagando. Não, é alienação. Eu tenho que... quando a gente fala em indenização, muitas vezes a pessoa fala assim, mas é uma perda total. Isso também é termo técnico. Na verdade, não se fala perda total. Perda total é quando você vai dar baixa no veículo, né? Vai baixar lá pegar o chassi do carro e baixar o gravame e jogar aquilo para a sucata. A seguradora ela faz a indenização integral. Então ela está te indenizando para ficar com o salvado. Né? E ela vai vender esse salvado ou através de leilão, ela vai dar uma destinação para isso. A seguradora ela não teria que pagar esse valor ao segurado e deixar ele se virar depois com a financeira? Pois é. Qual que é a garantia? A seguradora está indenizando. Então, ela está te comprando o direito do seu carro. Tá. O carro passa a ser dela. Como que você vai entregar o carro para ela com alienação? Perfeito. Aí ela não vai conseguir continuar com aquilo. Tá? Então, tira a alienação aí ou me dá uma boleta compatível com a dívida. Aí vai para a justiça, você vai negociar, né? Aí consegue, mas aí os 30 dias que a gente falou vão ser cumpridos, aí eu vou cumprir 30 dias de te pagar a partir do momento que você me entregue toda a documentação do veículo liberado para me te indenizar. Uhum. Tá? Então isso é muito importante, né? Eu tenho um prazo para pagar a partir do momento que você me entrega todo o bem liberado. Se ele tem uma alienação, ele não é seu. Jean, qual que é o problema de carro de leilão? Eu bobo aqui, leigo, eu não consigo imaginar o problema. Esclarece isso pra gente. O carro de leilão, ele vem como uma caixinha surpresa, né? Do ponto de vista... Boas surpresas ou más surpresas? É aquela caixinha de surpresa que só abrindo mesmo, né? Tem gente que consegue faturar com carros de leilões porque compra um veículo bem abaixo, né, do valor de mercado, sabendo, né, estão cientes disso e, dependendo da situação, ganham dinheiro com isso. No caráter técnico da visão total, o carro de leilão, a primeira luz que você precisa acender na cabeça de alerta é sobre se vai dar seguro, se é um carro que está apto a fazer um seguro. E por que não seria? Só porque ele veio de leilão? Normalmente, carros de leilões, eles podem ter sido colididos, terem colisões, então seguradora nenhuma quer correr o risco. Fora que o carro pode ter ficado parado no pátio muito tempo, pode ter sofrido uma enchente. Então, são diversos riscos que a seguradora não está disposta a correr. Entendi. Fora que um carro de leilão, tem leilões que são ótimos. A gente poderia enumerar alguns leilões, por exemplo, leilão de financeira, em que o veículo é recuperado. Se o cara não pagou, a financeira toma e leva a leilão. Entendi. Esse leilão, ele é um leilão que normalmente dá seguro. Em alguns casos, dependendo da seguradora, até 100%. Normalmente você perde algo. De 10% a 20% da tabela FIP do veículo, você vai perder tendo essa aquisição através do leilão. Mas o problema... Você perde, quem está comprando? Por lei, 20% abaixo da tabela. Então vamos imaginar aqui, se um carro custa 50 mil reais, é o preço normal dele de mercado. Vamos falar, tabela FIP. Eu vou lá no leilão, compro ele por 40. Então, quer dizer, eu comprei ele 25% abaixo do valor de tabela. Foi um bom negócio ou foi um mau negócio? Eu vou perder depois 20%, 30%, você falou? Foi um mau negócio. Porque se você está fazendo a aquisição direta do leilão, você ainda tem que comprar ainda mais barato. Porque esse veículo vai ser comercializado 10% a 20% abaixo da tabela. Tem revendedor que vai mais além, que não compra um carro de leilão com menos de 30% de desconto no valor FIP. Entendi. Então, por quê? Porque na hora de fazer o seguro, a seguradora que vai julgar, a seguradora que vai falar quanto que vai valer a apólice total do veículo. Então,
esse veículo, também não lembro a lei, mas esse veículo, por lei, ele tem que ser comercializado. Quem vende o veículo tem que informar que esse veículo é de leilão. Então, se você adquirir um veículo, o antigo proprietário não falou que ele é um veículo de leilão, ele já é responsabilizado por tudo aquilo que... Ou seja, ou ele pega o carro de volta, ou ele arca qualquer prejuízo que você tenha dali para frente. Não sabia dessa também. Já tem duas para eu pesquisar aqui e anotar. Por lei é isso. Tanto é que existe uma preocupação, toda vez que se vende um carro de leilão numa concessionária, deles fazerem um termo e assinar ele de acordo que o cliente estava ciente que aquele carro é de leilão. Porque isso gera um transtorno enorme. Tivemos um problema frequente, um amigo. Mas o problema maior, Jean, é só na perda mesmo de tabela, no valor de tabela, ou tem alguma outra restrição? Quando a gente fala caixinha de surpresa, o nosso sistema ele é falho. Então, tem gente querendo se aproveitar em todos os cantos. Infelizmente, é uma cultura que a gente ainda vive no Brasil. E quando um carro é apreendido, por mais que esse carro seja perfeito, a chance dele sair perfeito de um pátio é mínima. Foi para o pátio, ele vai sofrer danos ali. É mínima. No mínimo, está no tempo, né? Poeira, está no chuva. tempo. Hoje em dia é complexo falar disso, mas é uma coisa que é real hoje. Então, assim, se você compra um carro, já aconteceu um amigo meu de buscar um carro, chegar lá, voltar com ele sem os bicos injetores. O carro volta de guincho, ficou muito tempo parado, não tem bateria, não tem bico injetor. O pátio costuma pegar, tá? Não tem bateria, não tem bico injetor, não tem step, os pneus foram trocados. Você pegou o carro, então você tem que estar preparado para tudo aquilo que vai vir. A caixinha de surpresa está aí. Hoje a gente tem diversos pátios que trabalham de forma exemplar, então se você pegou um leilão de um pátio assim, você não vai ter amolação. Você vai... O cara que compra do leilão também... Ele já está preparado para isso, a margem é para isso. E ele tem também a possibilidade de ver o veículo antes de comprar, não Você tem? pode ver. Pode ver, Você abrir, não pode... verificar? Não, você não vê o carro funcionando, por exemplo. Porque a maior parte dele está lá há mais de ano. Então, o carro não vai estar funcionando. Então, as surpresas vão ser a partir daí. Tem um amigo meu comprou um carro de leilão. Jean, agora vamos só botar para funcionar. Eu acho que é só bateria. O carro não tinha virabrequim nem pistão. Nós tivemos que abrir o motor e fazer ele por completo. Então, é uma caixinha de surpresa. Você abre o motor de um carro para tirar o virabrequim, o pistão e fecha ele de novo. O trabalho que deu... Porque eles precisavam deixar o bloco. Eles precisavam deixar o bloco. O bloco é a numeração do motor. Nossa. Então, eles tiraram o interior e colocaram o motor. Isso acontece. Então, assim, na nossa região, a gente ainda pode pôr a mão para o senhor agradecer que você ainda pode ir, que você ainda tem uma garantia do leiloeiro, que o carro vai ter pelo menos alguma condição de funcionamento, mas mesmo assim, você ainda sofre com bateria, pneu que fica parado no tempo. Então, você vai pegar uma aquisição, comprar um carro lá, você tem que estar preparado para gastar com ele. Eu, particularmente, eu não compraria. Eu acho que não vale a dor de cabeça, mesmo não vale. Você sendo um profissional conhecedor, que sabe chegar lá fazer uma Não avaliação, compraria. você não correria esse risco. Já comprei. Você já comprou? Já comprei. Se arrependeu? Amargamente. Amargamente. Ó, mesmo você indo lá olhando e falando, nossa, aquele ali é o carro. Rapaz, na hora que terminou, se eu tivesse lá comprado um rodando na rua, tinha saído mais barato. Então, assim, eu acho que não vale o risco. Mas se você já pega um carro pronto, que aí vem a outra parte do leilão. Comprei esse carro, fiz tudo o que precisava. O carro é de leilão, vou vender o carro. Mesmo depois do carro pronto, em condições... Você perde valor de mercado. 10, 20%. Dependendo então, ó, da monta. recado passado, hein? Leilão, comprar veículo de leilão não é para amador. Porque profissional tá tomando manta aí, ó. Para quem não sabe, gente, moto de trilha... Ela só tem nota fiscal. Só nota fiscal. Ela não tem placa. Ela não é um veículo adequado para andar em via pública. Eles falam que não é um veículo registrado perante o Detran. Não tem registro junto ao Detran, exatamente. E nem precisa, porque ela não vai circular na via pública. Na via pública. E só lembrando que a estrada de roça, aquela que é chão batido mesmo, também é via pública, é aberta. E muitas vezes a gente vê os trilheiros passando em alguns trechos ali, de forma irregular. Vocês nunca tiveram problema com polícia nisso, não? Rapaz, graças a Deus aqui em Monhansul, não. Tanto Montanhas ao Mar também, a gente não tem problema, não. Nunca tiveram? Não. E vocês vão com carro de apoio de polícia também ou não? Não, a gente vai com carro, por exemplo, Montanhas ao Mar, a gente vai com caminhão, 3 carros de apoio, e a gente vai e entrega ofício
pedindo autorização pra gente transitar naquela via, naquele trecho de estrada Excelente. até em Guarapari. É tudo em parceria. A gente faz parceria com a polícia, a gente faz parceria com o município, com os trilheiros, tudo se eles deixarem. Se eles não concordar, a gente tem que caçar outra rota e mudar o trajeto, mudar tudo. E acontece, eles não concordarem? Antigamente acontecia, agora eu tenho, graças a Deus, tenho um bom convívio com todos lá e Dá até hoje certo, não né? deu errado, não. E passa blitz, a polícia dá blitz nessas... Como é que Qualquer lugar, é via aberta à circulação aberta. pública, a polícia pode autuar. Aí tá, e vai mostrar a nota fiscal. O que vai dar pra ele? Porque a polícia não quer ver a nota Se fiscal. pegar uma moto de trilha tá circulando irregular. na via pública, ele bota ela no guincho e leva pro pátio. Ela não vai ficar lá porque hoje em dia não existe apreensão de veículo, né? Ele vai lá, aí vai ver quais são os procedimentos. Eu, sinceramente, não sei nem como é que funciona uma autuação de trânsito para um veículo desse. Eu já vi falar que assim, se eles pegar uma moto circulando, eles recolhem a moto, se a pessoa for habilitada, dá uma multa nele, falta de licenciamento, Isso. Porque ela Na- não tem na registro de habilitação. licenciamento. dá multa exatamente. na habilitação do cara. Mas E a sabe- moto vai recolhida pro pátio, ele tem que levar a nota fiscal, se a nota fiscal tiver no nome de outra pessoa, ele tem que pegar uma procuração. Mas a minha dúvida é, como ela não tem uma placa, ela não tem um registro no Detran, como é que eles lançam essa multa no sistema? Ela Entendeu? multa pela carteira. Não tem como. Olha só, o policial, o agente de trânsito, ele vai fazer a autuação. Na hora que ele faz a autuação, ele tem ali alguns dados que são obrigatórios. O número da placa do veículo é obrigatório. Se não tiver placa, isso acontece também, eu acho que ele consegue fazer pelo código VIN, que é o número de identificação veicular. Eu vou até confirmar isso depois com alguns amigos meus, agentes Esse eu não fiscalizadores. sei te informar direito, não certo, não. Só que um veículo, por exemplo, eu comprei um carro, deveria ter emplacado ele para circular na via pública, mas não emplaquei. Passou do prazo que eu tinha e eu não emplaquei. Aí a polícia me pegou lá. Esse veículo, ele já tem um registro lá no sistema do Detran. Ele já tem. Porque quando ele, na verdade, não é nem no Detran. É na Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, se eu não me engano. Porque ele tem ali o número de registro dele, que é o número do chassi, ele tem o código VIN também. Chama Registro Nacional de Veículo Automotor, Renavan. Eu não sei, sinceramente, se esse veículo vai ter um Renavan, como é que ele é identificado, mas tem como autuar, sim. Sem ter a placa, tem como Eu autuar. sei que tem, eu acho que, não sei como é que eles arrumam lá, não, pela carteira. Aí você ou- falou, o cara não tem habilitação. Se o cara tem habilitação, vai a pontuação no pronto AD. Mas se ele não tiver, aí é outra autuação. É por conduzir sem habilitação também. Não pode, na E via se ele pública, quiser, só. por exemplo, regularizar essa moto junto ao Detran, ele consegue emplacar? Ele pode emplacar essa moto? Eu nunca vi acontecer isso na nossa região, não. Eu imagino que sim. Porque ela é um veículo, ela tem ali os... Chassi no motor. Tem número de chassi, número de motor, e consegue emplacar. sim. Dessa forma, ele ficaria apto a andar no asfalto e na trilha. se Mas ele os emplacasse. equipamentos de asfalto na trilha não anda. Quebra seta, quebra retrovisor. Exatamente. Os equipamentos obrigatórios que tem na Ah, moto tá, de porque rua. a moto também não tem os equipamentos obrigatórios. Ela não tem seta e não tem retrovisor. Exatamente. Ah, É uma agora moto que- própria para trilha, não própria pro... Pra mim pro estava trânsito. relacionado só ao fato de não ter placa, mas ela tem os equipamentos. Mas é igual você falou, quando você pede autorização ao órgão com circunscrição sobre aquelas vias ali, o município, ou o DR, onde estiver passando, aí tem problema nenhum para regular. A gente pedir, eu acho que, como diz, o não a gente já tem, né, no custa, né? E graças a Deus a gente chega, conversa, explica, e já automaticamente já pergunta quem que é o responsável, automaticamente é eu mesmo que já entrego, eu já tomo frente de tudo. Eles não têm por que negar. Junto com a também. direita. Correia dentada. Explica pra gente o que é isso, por que ela é um problema sério para muitos que desatentam para isso aí. Você tá com calor? Quer que ligue o ar? Não, Tá com calor, não? não. Tô não. É Friagem porque eu, danada fico, eu tenho uma faltazinha de ar mesmo, assim. Desde de criança eu fico puxando meio ar. Talvez pode ver que eu tô incomodado, mas não, eu já tenho esse problema desde criança. Faço uma força para puxar o ar. Fala aí para nós da correia dentada. Correia dentada, cara, é um objeto de manutenção preventiva aí que se tem que se atentar aí, vamos pôr, a cada 40 mil quilômetros. 40 mil. Eu vou te dar um exemplo da Fiat Toro. No manual vem escrito, se eu não me engano, corrija aí se estiver errado, 80 mil. A cada 80 70, mil, 80 mil que a gente vê. nos troca manuais. a correia dentada. Já peguei caso de 40 mil, a correia tá fodida. Deve Entendeu? ser por causa daquele mesmo lance que você falou, né? O carro funcionando parado, né? Ó. Então, tipo assim, você tem que fazer uma verificação constante, cara. O E que qual que o problema acontece? se a correia dentada estragar? Isso. O que acontece com a correia dentada estragar? Tem casos que Ela fica você banguela? perde os dentes, ela já fica banguela. Já peguei carro lá com a correia banguela arrebenta um monte de dente.
e fica lá com uma falha grande. Mas se a correia dentada arrebentar, você vai ocasionar aí um empenamento de válvulas, as válvulas vão empenar, vão colidir com o pistão, vai empenar. Isso é parte de funcionamento de motor, tá, gente? É. Pra quem não entende. Isso, é funcionamento. A correia arrebentou, o motor trabalha em sincronismo com os eixos de comando do cabeçote, né? Se a correia arrebenta, interrompe esse sincronismo, aí vai depender da sua sorte. Tem caso que não acontece nada. Aí é só demais, porque a tendência é foder com tudo, porque o pistão encontra com a válvula ali aberta, bate, quebra tudo. Quebra balancinho, determinar esses ônix novos aí, isso empena o cabeçote, empena o eixo, descarta. Arrebentou, já descarta. A correia dentada, você, Fabi, que ficou curiosa aí também, ela realmente é uma correia que tem uns dentinhos ali. Eu imaginei que ela tivesse vários, tipo uma engrenagenzinha, né? Ela tem uns dentinhos ali. E o que ela faz? Ela sincroniza o funcionamento da parte baixa do motor com a parte alta. Embaixo do motor a gente tem o quê? O eixo de manivelas. Para quem nunca viu um eixo de manivelas, vai ver aí nas aulas teóricas, ele parece um pedal de bicicleta, só que é um pedal quádruplo, né? Porque é um pedal para cada pistão ali. É como se fosse um pedal de bicicleta, fica ele de baixo pedalando. Esse eixo de manivelas, também chamado de virabrequim, ele precisa trabalhar em perfeita sincronia com as válvulas que estão lá em cima, que é a parte alta. Por quê? Porque as válvulas elas vão abrir ou fechar no momento certinho que o pistão fizer o movimento para cima e para baixo. Isso é a vida do motor. Uma correia dentada, se ela arrebentar, a chance de não dar um problema gigantesco é mínima. Assim, é quase certo que você vai ter um problema gigantesco nisso aí. Você já teve algum carro que arrebentou com você? Eu já tive. E qual foi o problema que você teve com o carro? Perdi o motor. Por sorte... Porque demora a ver? Ela arrebenta, você demora a tentar? Não causa nenhuma pane na hora, não? Você não consegue perceber. É um dano sigiloso. Ele é um problema sigiloso. Ele não te avisa, o carro não te avisa. Por isso que tem que ser feita dentro do que o manual orienta. No caso, o Léo até falou que a Toro, por exemplo, a Fiat Toro, estava lá no manual que a correia dentada deveria ser trocada a cada 80 mil quilômetros. Com 40 mil ela arrebentou. No meu entendimento, se ela arrebentou antes dos 70, eu acho que a concessionária, o fabricante, tem que dar garantia disso aí, né? Ah, mas o problema é que eles vão alegar que foi mau uso, que você passou no buraco com o carro. É desse jeito que eles vão tirar das costas dele. Não tem como ser mau uso, não. Caso de funcionamento interno de motor, não tem como ser mau uso. E assim, como é um componente ali que ele é sigiloso, o problema acontece sigilosamente, a gente não sabe que hora que vai acontecer. Só depois que o carro para, né? E não é uma manutenção barata. Não é das mais caras, não, mas também não é barata. E você ficar trocando antes do recomendado pelo fabricante, pouco provável que alguém vai fazer isso. Tá? Mas esses carros aí que você tá falando, BMW, Mercedes, nem correia dentada tem. Aí, ó. Assim... Vamos parar de falar de carro. Só dá vexame. Não, mas não é só carro também de prêmio que tem corrente de comando, não. Os carros populares também estão vindo com corrente de comando. Eu já ouvi falar. A corrente de comando faz a mesma função, né? A mesma função, porém a vida útil dela é a mesma vida do motor. A mesma vida útil do motor. Só se orienta a trocar quando der pau no motor. Não tem que trocar. E tá bom, Waldir? Tá, sim. Tá reguladinho. E por que todas as montadoras não adotam definitivamente a corrente de comando ao invés da correia dentada? Cara, eu vou te falar, porque só pode ser por causa do valor, né? Você não falou também qual o valor de um e de outro. Então, a corrente de comando é mais cara. Muito mais cara? Não é muito mais caro, não. Mas, tipo assim, é mais caro e a montadora que ela pode economizar, ela economiza, eu te falo. Porque, por exemplo, eu mexo com a parte eletrônica também. Aí pra você tirar um chicote, um conector de um filtro, alguma coisa assim, é questão de milímetros, cara. A gente fala assim, puta que pariu, se a montadora tivesse aumentado 2 centímetros desse fio aqui, nós não teríamos esse sofrimento. Ah, mas por que isso? É para cortar custo. Você pensa 2 centímetros, mas em grande escala, o tanto que não vai dar nisso, entendeu? Ah, vamos pôr 600 carros por dia. 2 centímetros vezes 600 carros por dia e tal, vai dar muita coisa de fio aí. Então, que ela pode economizar, ela economiza. Entendi. E quanto que fica, então, uma troca de correia dentada? Vamos dar um exemplo aí de uma Amarok. Um Amarok 2.0 diesel 4 cilindros. Deve ficar mais ou menos uns R$ 1.500 a troca do kit correia dentada. Não, então vamos falar de um carro normal. Vamos falar o que a gente tem aqui, de um Arbo. Deve ficar em torno de uns R$ 800. Não é barato, tá vendo? Não é barato não, porque a mão de obra aproximadamente é uns R$ 500. Só de mão de obra. Aí vem o kit correia, porque não é só trocar a correia também, tem que trocar a polia
e o tensor, né? Porque a maioria dos carros tem uma polia guia e um tensor para tensionar a correia. Só de mão de obra R$500. É um trabalho Aproximadamente. trabalhoso, tem que tirar ali a lateral Cara, do motor. porque, tipo assim, hoje em dia tem que ter a ferramenta adequada para sincronizar o motor. Porque senão você vai fazer um serviço lá querendo agradar o cliente, você acaba perdendo o motor, trazendo um grande transtorno. Aí você vê por que a galera não faz, né? Acaba deixando passar do tempo de troca. Mas hoje aí não corre o trocou a correia dentada. O custo do estrago que Aí é o motor, né? Aí É, quanto aí- que é? aí Tem uns você tá- 3, 4 mil? Aí você tá Muito mais. correndo risco, né? Fica, dependendo do seu carro, vai ficar mais caro. Bem mais, né? Você vai ter também a burocracia de transferir o motor, né, cara? Que é tem que ir lá passar no Detran. Você precisa trocar o motor, aí tem essa dor de cabeça toda aí. E a parte documental também. É. Mas muitas vezes dá retífica, você consegue recuperar ali. Dependendo do Retifica, caso, dá. troca a peça. Dependendo do caso, dá retífica. Dependendo, se estragar bloco, eu não faço retífica, não. Dá meia solo, não compensa, não. Aí troca o motor. Então tá aí, correia dentada, chamando a atenção aí da galera. Atente-se para isso. Não deixa ela ficar banguela. É um componente silencioso, ele estraga sem avisar. Verifica também a correia de... Ciclomotor transitando pelo acostamento de uma rodovia constitui infração de trânsito? Você consegue ver? Imagina, você está lá, bem com a viatura encostada, vai ver o cara na cinquentinha dele, pelo acostamento. E aí? É ou não é infração? Eita. Multa ou não multa? Então, nesse caso aí, o Código de Trânsito, acertadamente, ele prevê que o local do ciclomotor transitar nas rodovias e nas vias de trânsito rápido é exatamente o acostamento. Por quê? Porque a cinquentinha ela só vai até 50 km por hora de velocidade máxima. Então, nesse caso, ele não teria condições de competir. Ó o Google fofocando. Eita, esse Google tá demais. Então, assim, a cinquentinha não teria a possibilidade de competir com os demais veículos. Numa ultrapassagem, ou até mesmo na velocidade que precisa ser aplicada naquele local. Até o ser ultrapassado, né? Porque é um veículo leve. Exatamente. A gente de moto, às vezes numa 125, aí passa um ônibus, já balança você aqui. O deslocamento de ar balança, né? Quem tem experiência com moto, tá numa moto leve, não dá essa bobeira, né? Vê que nem um ônibus de lá pra cá, ele joga a moto o máximo pouquinho mais à possível direita. pra direita, que é pra sentir menos aquela frente ar ali. Imagina os cinquentinhos. Você tá louco. Mas foi bom você ter falado isso aí também, porque isso é uma dúvida muito comum. E o pessoal vê, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas o policial vai multar. A polícia sabe da lei, gente. Exatamente, exatamente. Professor, você está falando que eu posso andar no acostamento? Não, pode não, o código que está falando sou eu não. Então a infração de trânsito se ele andar na via, Faixa de rolamento. na faixa de rolamento. Exatamente. Aí, tá vendo, pessoal? Aí é Pega a infração de trânsito, dica. é exatamente o contrário. Se ele tiver numa cinquentinha andando na pista, ele vai ser autuado. Exatamente. O que ocorreu no Brasil com relação às cinquentinhas? Em cidades que têm grande área urbana, aliás, me perdoe, em cidades que têm grandes áreas rurais, a cinquentinha, ela acabou substituindo um outro meio de locomoção antigo lá, que era o cavalo. O pessoal deixou de andar a cavalo para andar na cinquentinha, certo? Então, a gente não pode impedir de maneira nenhuma, e nem o Código de Trânsito prevê isso, de impedir que essa pessoa, que às vezes tem um poder aquisitivo um pouco mais restrito, ele deixe de se deslocar com agilidade para o trabalho, para casa, etc., através da cinquentinha, né? O valor investido ali é muito menor do que... Ao mesmo tempo que a ideia não é limitar, restringir esse deslocamento, o Código de Trânsito precisa se preocupar também com a segurança dele. Por isso que permite ele circular pela rodovia se for pelo acostamento. Vai lá para o acostamento, lá no cantinho. Então a via desprovida de acostamento, ele não pode circular. Não pode. Abrindo um parêntese aí sobre charrete. Então a charrete deve entrar no mesmo... Exatamente. A charrete, eu não me recordo aqui, de nada específico para charrete semelhante a ciclomotores. Lá fala veículo de propulsão animal, né? Então, assim, nada específico com relação a isso. E até porque a gente tem o grande gargalo da legislação de trânsito do Brasil é que a gente não consegue aplicar a autuação de maneira prática, de doer no bolso lá do infrator, uma charrete, por exemplo.
Nem para um ciclista. Nem para um ciclista. Nem para o pedestre. Não consegue lá, exatamente. Ah, então não consegue Não se tiver consegue. alguém. Não Teve um consegue. dia, eu não lembro qual viagem que a gente estava fazendo, a charrete dentro da curva, praticamente parado, não perigoso. tinha acostamento. Eu falei, meu Deus, esse moço vai virar estatística. Eu que não trabalho em rodovia, eu já vi um acidente feio envolvendo charrete, carroça. Em rodovia, imagina você que está aí, você deve ter visto alguns. Já Vou vi. te falar até onde. Entre Moimirim e Reduto, eu chamo de Parada Breder. Uhum. Ali tem um ponto de ônibus do lado direito, não Sim. tem? Foi naquele ponto ali. O ônibus colidiu com a carroça. Parece que o cara estava atravessando só. Ele estava saindo da estrada de lá para vir para lá de cá. Exatamente naquele ponto. O pai, ou sei lá, o adulto que estava na carroça, não teve grandes lesões não, foi só relou, caiu lá e tal, mas o menino, o ônibus passou assim na perna dele, menino pequeno, devia ter uns 8, 10 anos, de tal modo que a carne deslocou totalmente do osso. O osso da perna dele ficou limpinho assim, ó, pendurado, aparentemente não estava fraturado, mas a carne soltou totalmente, a musculatura, né, soltou a Certo. perna, a carne ficou lá. Já me deparei acidentes com lesões desse tipo. Nossa, é uma coisa horrorosa. E é o risco, né? Realmente o Código de Trânsito não estabelece proibição para carroça e charrete andar em rodovia. Exato. Mas olha o risco. E você, como policial, não tem nem como autuar, porque não existe o CONTRAN até havia regulamentado autuações para pedestres e ciclistas há uns 2 anos, mas na hora de começar a valer, revogaram a resolução. Isso. Hoje o Código prevê infrações e a possibilidade de autuação para o pedestre, para o ciclista, mas na prática não tem como você fazer. Exatamente. É a questão da vinculação, né? Porque em alguns países fora, as infrações de trânsito, elas são do cidadão que é titular daquela placa daquele veículo. A infração é dele. Se ele vender o veículo, ele pega a placa dele e põe em outro veículo. E passa só o veículo para um terceiro. Nesse caso, essas infrações lá fazem sentido, né? Aqui não. Aqui as infrações acompanham o veículo, certo? É um ponto até que eu acho que deveria ser repensado aqui no Brasil. Então vamos lá, ó, outra dúvida que o pessoal tem. Tem gente que não querem assinar, mas fica com medo de falar para o policial que não vai assinar. Ele é obrigado a assinar? Não, não existe essa obrigatoriedade. Agora, o que existe, já uma outra dica bônus aqui, existe a previsão na legislação que, independentemente se o condutor assina ou não, se ele solicita ou não, o agente de trânsito tem que entregar a via do infrator. E como é que fica comprovada a entrega dessa via? É assim, ó, existe alguns campos no auto de infração em que o agente de trânsito ele pode assinalar ali, de que o condutor recusou ou não quis assinar, alguma coisa assim. Mas a legislação fala que independente disso ele tem que entregar a via. Mas se o policial não entregar? Aí gera até uma reclamação, pode gerar até uma reclamação. Como é que ele vai comprovar? Como é que o cidadão vai comprovar? Então é um negócio que é complicado. Né? É complicado, é difícil, é difícil. Mas assim, é o que eu sempre falo, né? Como eu já passei pelo outro lado, já estive do lado da fiscalização e eu sei como é que funciona, então tem esse diferencial. Não desmerecendo outros profissionais de trânsito que atuam, que tem profissionais que atuam brilhantemente sem nunca ter conhecido o lado da fiscalização na prática, né? Mas eu acredito que por já ter passado pelo lado de lá, eu tenho essa bagagem. E isso me ajuda demais. Então eu sei como é que procede. E eu consigo, às vezes, notar, muitas das vezes, quando o cliente ele está falando a verdade. Quando ele está, não, realmente, olha, o policial não me entregou, tal. Ou quando ele está querendo, ele entregou, mas ele está querendo. Porque muita gente acha, Ronaldo, que às vezes indo lá no batalhão que o policial trabalha, indo na companhia, indo lá no órgão de trânsito, fazer uma reclamação do policial, isso vai impactar no auto de infração que ele fez. Isso vai levar à anulação daquele auto de infração. E não é essa a realidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E para o condutor também, ele receber aquela cópia, aquela via do auto de infração, ele é irrelevante. Para ele não faz diferença nenhuma, porque ele vai depender da notificação vinda do órgão de trânsito para ele proceder com sim, para proceder com o processo, sim. Tá? Mas eu sempre recomendo, sempre solicite a sua via do auto de infração. Sempre. Porque a gente não recorre de notificação. É aquele preenchimento ali, uma letra ilegível, um código Exatamente. errado. Eu já peguei alguns casos. Cor de caneta influencia? Não, não influencia. Existe uma orientação, no caso do auto de infração feito manuscrito, que seja utilizado tinta azul ou preta, digamos assim. Existe essa orientação, mas utilizou uma cor vermelha e uma cor rosa, vai invalidar o auto de infração? Não.
Todo dia tem mudança na legislação de trânsito. Vou falar um aqui. Não tô nem deixando você falar, né? Não, pode falar, gente. Aqui a gente convida para o cara escutar eu falar. Essa Não. Eu ia estar cutucado, mas fiquei quieto. Não, O meu termômetro que é a Fabiana, é a cutuca. Para de falar. Por exemplo, estacionar em frente à garagem. Na verdade, nem existe essa infração no Código de Trânsito. A infração é estacionar em frente à guia rebaixada que dá acesso à entrada e saída de veículos. Aí pode ser uma garagem, uma área de estacionamento, um posto de gasolina. Guia rebaixada. Entra e sai carro, não pode estacionar ali na frente. E a garagem entra nessa aí, né? Mas se você procurar estacionar em frente de garagem, você não vai achar essa infração, né? Mas o que acontece? O camarada pensa que na frente da garagem dele, ele pode estacionar. Pá, é minha? Vai atrapalhar eu mesmo entrar? Faz sentido. Só que quem está fiscalizando o trânsito não sabe se a garagem é sua ou se não é. Lá na porta da sua garagem não tem a placa do seu carro para ele comparar com a do veículo que está estacionado ali na frente. Então a gente chegou, viu na frente da garagem, ele autua, se não tiver ninguém lá, ele chama o guincho e remove. Aí o cara vai lá, pé da vida, porque removeu o meu carro que estava na frente da minha garagem. E era assim mesmo. Até recentemente era assim. Você não podia estacionar nem em frente à sua própria garagem. E os motoristas não sabiam disso, eles achavam que podia. Para tentar amenizar o problema, porque realmente o objetivo é evitar ali de atrapalhar o dono daquela garagem, daquele imóvel, eles colocaram no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na ficha onde enquadra essa infração, que essa autuação só pode ser feita mediante reclamação do prejudicado. Então, quer dizer, o policial não pode mais passar e ver. Passar, ver e autuar. Não, só se chamar. Só tem um veículo na frente da minha garagem aqui, vem cá. Aí ele vai lá e sapeca a caneta. Então mudou nesse sentido. Aí o que acontece? Está na frente da sua garagem, vai acontecer autuação? Não, você não vai reclamar, ué. Pois é, se Não você não reclamar, não tem o que falar. Então veja bem, o pessoal não sabia a anterior, que não podia estacionar nem em frente à própria garagem. Eles não sabiam disso. Sim. Aí começaram a descobrir, porque a Fabiana vão gravando vídeo, vão mostrando, quem assiste um videozinho nosso aprende. Agora que ele aprendeu isso, mudou de novo. Agora ele já pode estacionar na frente da garagem dele. Isso muda constantemente, cara. Como é que o motorista vai fazer? Eu estou falando de um simples estacionamento. Sim. Como é que ele vai fazer para dirigir se ele não se atualizar? Não tem como. O médico se atualiza, enfermeiro se atualiza, foi o termo que você usou. Instrutor se atualiza. Agente de trânsito é obrigatório pela portaria se atualizar a cada 3 anos. 5? É obrigatório. 5 agora? É 5, né? É 5 anos. 5 anos. 200, se eu não me engano. Portaria 200. Acho que é 5 mesmo, salvo engano aqui. Qualquer coisa, me perdoa também, perdoa minha família. E aí todas, quem é segurança, curso de vigilância, atualiza também. Né? Quem tem porte de arma ou posse de arma? Porte de arma. Que tem que passar posse e porte, os dois. Tem que passar por todos aqueles trâmites legais, inclusive a escola de tiro tem que se atualizar. E aí o condutor, a cada esse período pré-determinado pela legislação, não poderia se atualizar e você foi muito feliz ao falar só 10 horas a cada 10 anos. Um exemplo de uma classe de 10 anos para o cara ter 10 horas para se atualizar. É impossível, ele não vai conseguir. Mas pelo menos o essencial, né? Sim, verdade. E o pessoal reclamou. E a resolução caiu por conta disso. Impensável, né? Como é que vai melhorar o trânsito desse jeito? Uhum. Essa resolução trocava também até a forma de fazer baliza, né? Tinha baliza no formato paralelo ao meio-fio e tinha ângulo. 45 ou era 90 Simulando graus? a garagem. Tinha as duas. Tinha 45 duas, né? E tinha 90. O órgão podia escolher qual que ia usar aí. Enfim, tinha um monte de novidades, né? Tinha. Não acho que na parte da baliza fosse a solução, não, mas tinha essas alternativas lá. Algum óbice quanto ao condutor transitar portando apenas os documentos CNH ou ICRLV no formato digital via carteira digital de trânsito? Nenhum. É previsto no Código de Trânsito. Por incrível que pareça, ainda tem, não vou dizer polícia rodoviária não, mas tem polícia, pode ser militar ou às vezes tem um agente de trânsito mesmo, civil, né? Ele que não tem como verificar a autenticidade disso aí não, eu quero o documento físico, impresso. Gente, não existe isso. Não. Hoje a legislação, inclusive o CONTRAN já regulamentou isso com detalhes. Você pode andar só com a carteira digital de trânsito. Eu ando com as duas porque eu sou das antigas, né? Não sei que hora que o celular vai descarregar e me deixar na mão. 22. Mas é uma curiosidade, Leonardo, que tanto a CDT quanto o recurso que você tem para poder fiscalizar, verificar a autenticidade, vocês usam o VIO? Isso. O VIO. Isso. O leitor de QR do Code é o VIO.
Eles independem de internet. Isso, Tem gente que fica inseguro. Se eu estiver num lugar que não pega internet lá na rodovia, ele não depende de internet. Não depende. A sua CDT, ela abre sem internet. Você pode desativar a sua internet, é que ela vai abrir. O único problema é se você for viciado no celular, comer a bateria dele, precisa mostrar Aí, depois. Normalmente, nesse caso, o procedimento da PRF é qual? Quando ele só estava com a CDT e o celular descarregou. Como é que funciona? Então, o que está acontecendo, Ronaldo? Mais uma vez, a PRF sempre pensando no cidadão. Hoje, a gente consegue fazer a consulta daquela questão do condutor. Do licenciamento quanto da habilitação. Muito fácil, pelo número do CPF, certo? Nesse Antigamente caso, passava aquele rádio também, eu lembro, né? Isso, tem o rádio, isso. A gente consegue consultar isso, você está entendendo? Relativamente fácil. Só que a gente tem um problema de tecnologia e do país como o nosso, que tem dimensões continentais. Tem alguns locais que não dispõem de sinal de internet. E alguns locais que tem sombra de rádio, que não pega. Normalmente é o mesmo local. Você fica totalmente sem comunicação. Exatamente. E aí? É nesse caso que a gente recomenda. O condutor ou tá sempre mantendo ali o seu smartphone com a bateria ok, ou então ter a via impressa daquele documento. Principalmente do carro, né? Que hoje em dia você pode imprimir em casa, para imprimir 10 se quiser. Bota um em cada carro, em cada... Aí. Dá para compartilhar ali. Precisou emprestar o carro pro cunhado, né? Dá para compartilhar com ele o arquivo, o PDF. Só para saber, vocês têm a obrigação de fiscalizar com o celular descarregado ou isso é uma opção de vocês? Fala verificar o sistema, Quando se ele é habilitado com o celular. Então. Isso é uma boa conduta, não é lei ou é lei? É uma boa conduta. Boa conduta, né? Porque a gente tá analisando a questão desse documento digital, a gente precisar sempre o tempo todo estar usando uma ferramenta informatizada, certo? No que pese o Código de Trânsito ainda exija portar o documento de habilitação, o CRLV não, mas o documento de habilitação ele exige que você porte, mas por essa facilidade, hoje a gente tem ponto pacífico na instituição de que se a gente conseguir consultar ali pelo CPF, não tem se gerado a infração de trânsito, justamente por isso. Infelizmente, alguns telefones, a bateria dura menos de um dia, certo? E quem tem filho pequeno, não deve durar nem meio dia, né? Então, foi justamente pensando nisso. O que ocorre? A única vedação que se tem do CRLV, que é o caso do documento do carro, que diz que é exigido a questão dele impressa, a via dele impressa, é nesses locais tem problemas de comunicação, certo? Hoje são raros, mas ainda existem. Olha o que o código fala, artigo 133, é obrigatório o porte do licenciamento anual do veículo. O documento do veículo você tem que portar ele, seja no modo impresso ou digital. Não portando, você estava só com o digital, contando com o celular e descarregou, o parágrafo único diz, o porte será dispensado quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Então, o policial, ele tem a possibilidade, que aqui fala possível, quando for possível, de verificar, seja por consulta na internet, que você falou, ou mesmo passando no rádio? Tem. Então, ele vai fazer isso e vendo que está tudo regular, aí não vai autuar por falta de porte, porque é uma infração leve, né? Isso. Não vale nem o trabalho da Lavratura do Alto. Exato. E hoje, se o cara tiver o prontuário limpinho, nos últimos 12 meses, ainda vai receber uma advertência, não vai ser nem uma multa, vai ser uma advertência por escrita. R$0 que ele vai pagar, 0 pontos no prontuário dele, e eu sei lá perdendo tempo, lavrando auto de infração. E eu imagino que a polícia sempre vai optar pela consulta, até porque não é obrigado a acreditar, e não convém, né? Claro. Que o veículo está regular, né? Às vezes não é só a falta de porte, o veículo está com licenciamento desatualizado, não pagou a taxa, o IPVA, o licenciamento não foi emitido, o que deixa de ser uma infração leve passa a ser gravíssima, né? Exatamente. Aí o Estado não perdoa. Você deixou de pagar a taxinha lá, o licenciamento não sai, a multa é gravíssima, aí o carrinho vai para cima do guincho e vai lá para o pátio. Isso. Ele é removido mesmo. E hoje, com a facilidade que nós temos dos sistemas informatizados, hoje a consulta, que você é uma mera consulta de placa no sistema informatizado da PRF, já puxa uma série de situações. Se aquele veículo precisa fazer recall de fábrica, se aquele veículo tem algum impedimento judicial, se aquele veículo, por algum motivo, já se envolveu em acidente registrado pela PRF,
certo? E o licenciamento. Você falou que em relação à CNH também a PRF já vinha adotando esse mesmo procedimento. Mesmo motivo, você não vai acreditar que o cara é habilitado. Ah, eu tenho, mas estava aqui, descarregou. Não, tem que consultar, vai que você não é habilitado. Ou é e está vencido, ou é outra categoria. Mas aí a Lei 1471, foi de abril do ano passado, ela incluiu esse parágrafo único aqui do porte, será dispensado, ela atribuiu também ao porte da CNH. Perfeito. Então hoje já existe a previsibilidade legal, né, para isso. Você ia falar? Isso aí. Só aproveitar o gancho aqui, tem um amigo meu que fala, o Coronel Henrique, hoje, um abraço pro Coronel Henrique, da Polícia Militar. Ele sempre falou o seguinte com a gente, o tempo todo: confiar é bom, conferir é melhor. Confiar é bom, conferir é melhor. Certinho. É isso? Confiar é bom, conferir é melhor. Guarda essa. Agora, só para a gente matar a questão da baliza. A baliza hoje ela é uma das 2 fases do exame. E ele é uma fase eliminatória, inclusive. Sim. Você não passar na baliza, você nem faz o percurso. No entanto, já falei isso várias outras vezes, já trouxe isso em questionamentos aí com grandes nomes do trânsito. Qual o risco errar uma baliza oferece para o trânsito? Se existe, ele é mínimo. Qual o risco? Quantos noticiários você já leu? Morreu porque errou a baliza. Ou matou porque errou a baliza. Por outro lado, aí o que eu estou querendo dizer com isso? É uma manobra que ela é considerada muito importante pelo Conselho Nacional de Trânsito, tanto ao ponto de eles colocarem isso na norma. Tem que fazer a baliza. E, no entanto, ignoram o treinamento na rodovia. Ronaldo, mas lá consta que o candidato deve passar, sim, por treinamento em via urbana e rural. E quando fala rural, inclui a rodovia. Mas a gente bem sabe que o aluno quer treinar aquilo que ele vai fazer no dia do exame. Exatamente. Você já examinou alguém em rodovia? Não. Não examina. Se você não examina ele na rodovia, não quer treinar na rodovia. Eu sou de falar com você que eu acho que nem quando eu era instrutor, nem nunca treinei também um aluno em rodovia. E entra no que você falou. Ele nem quer ir para a rodovia. E se você levar, ele ainda acha que você está tomando tempo dele. Exatamente. Ainda. Eu tenho que treinar baliza, eu tenho que treinar parada sem usar o freio, eu tenho que treinar ré. Você está me trazendo para a rodovia, mas e realmente ele precisa disso, né? Demais. E o quanto a gente vê aí que o aluno tira a carteira, tirou a carteira e não pega a rodovia, porque não tem medo, não Aí eu te pergunto, quantos noticiários você já viu de pessoas que morreram acidentadas na rodovia? Misericórdia. Você acha, você como profissional do trânsito, examinador inclusive, você acha perigoso uma pessoa recém-habilitada, um permissionário, pegar um carro na rodovia? Sim. Perigosíssimo, não é? Muito. Rodovia é lugar da gente que já tem experiência, já tem uma vivência, e mesmo assim você tem que ficar com ele, senão, não é? Se dá uma bobeira que você der também já é. E o Conselho Nacional de Trânsito ignora isso. Então, o Conselho Nacional de Trânsito entenda, enquanto o exame na rodovia não existir, o pessoal não vai treinar em rodovia. Escuta isso que eu estou falando. Não vai treinar. Não vai, porque... Aí tem aqueles que defendem assim, poxa, mas é perigoso você colocar um aprendiz na rodovia. Eu falo, peraí. Depois ele vai ter que ir sozinho. Peraí. O que é mais perigoso? O momento é esse, né? O que é mais perigoso? Ele sozinho e depois, com a permissão dele, nunca dirigiu na rodovia, mas vai lá agora e bota a quarta, quinta, dirige lá na rodovia, faz outra passagem. É exatamente esse, na hora que ele tem alguém do lado dele ali para corrigir, para frear. Ou agora, dentro de um carro identificado, todo mundo está em volta, sabe que ele tem um aprendiz, com duplo comando do seu lado, com um profissional experiente do lado, que dificilmente ele vai conseguir envolver um acidente com esse profissional ali do lado. Mateuzinho o quê? Quarta aula já pegou rodovia de uma cidade na outra e voltou. Foi tranquilo? Tranquilo. A hora é essa, é durante as aulas, é durante o exame que o camarada tem que ser exposto à situação de rodovia. Sim. Que é isso que mata. E aí é onde eu entro com as críticas às vezes, Elinha. Eu falo que o pessoal que está lá em cima parece que nunca entrou dentro de uma autoescola. Parece que vive em outra realidade, dentro de uma sala com ar-condicionado e não presta atenção nisso. Como é que você bota uma baliza como uma fase determinante no exame e ignora uma rodovia? Quantos já morreram fazendo baliza? Nenhum. Nós estamos falando aqui de 2, 3 manobras. Depois que você entrou na vaga, você pode ficar o dia inteiro lá manobrando que carro para frente e para trás, você não vai atrapalhar o trânsito, não vai oferecer risco para ninguém, no máximo você vai arranjar uns 2, 3 fãs ali, né? O problema é que o cara só tem 12 meses para concluir o processo. Aqui em Manhuaçu, recentemente, eu encontrei uma menina uma mulher, na verdade, Fabiana que encontrou. Secretária, de onde que é? No consultório médico que eu fui. Ela tem carro. Ela vai trabalhar de carro, volta de carro, isso já há muito tempo. E já tomou 9 pau na direção. 9.
Vamos falar pau, porque é o vocabulário popular. O termo usado. Ela foi reprovada 9 vezes. A menina dirige. Se ela fosse tão má motorista assim ao ponto de não poder assumir direção de um carro, já teria provocado acidente aí, que ela dirige todo dia. O que justifica ela ser reprovada 9 vezes? É o que você falou, é o processo quantitativo e não qualitativo. Isso. Tá errado, não é? Outra coisa, essa baliza, estão falando que o cara precisa de referência. Essa baliza que o pessoal faz aí para tirar carteira, qual que é a similaridade dela com a do trânsito? Na minha opinião, é 0. Lá é Cone também. É Cone também. né? Quem aprende, os seus alunos, ele amarelou, podia estar aqui de novo para a gente conversar. Tá? Próxima vez você senta ali. Os seus alunos, eles aprendem a fazer baliza naqueles cones ali e fazem 10, acertam 9, acertam 10, mas bota ele no trânsito e ele não consegue fazer uma. Concorda comigo? E o contrário também é válido. O camarada, ele pode ser o melhor motorista que for. Ele faz baliza muito bem no trânsito. Bota ele para fazer no meio daqueles cones lá para você ver. Ele toma um couro. É igual a motopista. Né? Já aproveitando o gancho da conversa, a motopista também, nós construímos uma motopista recente. E a gente vê a pessoa pilotando moto e quando chega na motopista, passa um aperto danado e reprova, a gente fica sem entender. Né? É a questão da avaliação quantitativa. Né? E distanciamento com a realidade, né? Isso. Antigamente a gente chamava de teatro, agora nós chamamos de circo. Quem está sentado ele é feito de palhaço mesmo, a verdade é essa. Porque é difícil, né? A pessoa fazer Eu tento, né, passar para os instrutores para fazer um teatro bem explicado. O que é um teatro bem explicado? Ensinar o aluno que ele tem que olhar para o lado porque ele está no trânsito. Não virar para o aluno e falar assim, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Porque é assim que a maioria ensina. Então, a gente tenta aproximar o máximo possível da realidade. Mas, infelizmente, na hora que for para a rua, que buzinar um atrás dele, a sensação vai ser completamente diferente. Você tem carteira de moto? Não, de moto não. Não. Moto eu tenho um pouco de receio. A minha visão em relação ao processo... E sou péssima garupeira também. A minha visão em relação ao processo de formação de condutores hoje no Brasil, se eu tivesse dar uma nota de 0 a 100, essa nota não chegaria a 10. É complicado, né? Porém, eu acho que o caminho não é igual eles estão levando para o lado não estou falando só enquanto proprietário de autoescola, não. Não é levar, tirar a autoescola, passar a autoescola, ser facultativa. Eu acho que tinha que mudar a avaliação e não o ensino. O problema não está tanto no ensino, o problema está na avaliação. Porque a gente é obrigado a levar o ensino da maneira que eles são avaliando.